A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 3, A Maldição do Titã. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 13. Visitamos o ferro velho dos deuses. Cavalgamos o javali até o pôr do sol, que era o máximo que meu traseiro podia suportar. Imagine cavalgar uma escova de aço gigante sobre um leito de cascalho o dia todo. Cavalgar javalis era confortável assim. Não tenho a menor ideia da extensão que cobrimos, mas as montanhas desapareceram na distância e foram substituídas por quilômetros de terra plana e seca. A grama e os arbustos foram ficando mais esparsos até que estávamos galopando pelo deserto. Quando a noite caía, o javali parou no leito de um riacho e resfolegou. Ele começou a beber a água lamacenta. Então, arrancou um cacto do chão e o mastigou, com espinhos e tudo. Aqui é o mais longe que ele irá, disse Grover. Precisamos descer enquanto ele está comendo. Ninguém precisou ser convencido. Deslizamos pelas costas do javali enquanto ele estava ocupado arrancando cactos. Então, nos afastamos gingando, andando o melhor que podíamos com nossos traseiros doloridos. Depois de seu terceiro saguaro e outra golada de água lamacenta, o javali guinchou e arrotou. Então, deu meia volta e galopou de volta ao leste. Ele prefere as montanhas, avaliei. Não posso culpá-lo, disse Thalia. Vejam! À nossa frente havia uma estrada de 2 pistas, quase coberta de areia. Do outro lado da estrada, via-se um grupo de construções pequeno demais para ser uma cidade. Uma casa fechada por tábuas, uma lanchonete mexicana que parecia não ser aberta desde antes de Zoe Doce Amarga ter nascido e uma agência de correios de estuque com uma placa em que se lia Gila Claw, Arizona, pendurada torta na porta. Além dessas construções, via-se uma série de morros, mas então percebi que não eram morros normais. A região era plana demais para eles. Os morros eram montes enormes de carros e aparelhos velhos e outras sucatas de metal. Era um ferro velho que parecia não ter fim. Uau! Exclamei. Alguma coisa me diz que não vamos encontrar uma agência de aluguel de automóveis por aqui, disse Thalia. Ela olhou para Grover. Não creio que você tenha outro javali gigante na manga, correto? Grover farejou o vento, parecendo nervoso. Ele pegou suas bolotas de carvalho e as atirou na areia. Então tocou a flauta. As bolotas se rearrumaram em um padrão que não fazia o menor sentido para mim. Mas Grover pareceu preocupado. Aqueles somos nós, disse ele. Aqueles 5 lá. Qual deles sou eu? Perguntei. O pequeno deformado, sugeriu Zoe. Ah, calhe a boca. Aquele grupo ali adiante, continuou Grover, apontando para a esquerda, significa problema. Um monstro? Perguntou Thalia. Grover pareceu agitado. Não farejo nada, o que não faz sentido. Mas as bolotas não mentem. Nosso próximo desafio... Ele apontou para o ferro velho. Com a luz do sol, quase totalmente extinta agora, as colinas de metal pareciam pertencer a um planeta alienígena.
Resolvemos acampar durante a noite e explorar o ferro velho pela manhã. Nenhum de nós queria praticar mergulho no lixo no escuro. Zoe e Bianca tiraram 5 sacos de dormir e colchões de espuma de suas mochilas. Não sei como conseguiram, porque as mochilas eram minúsculas, mas deviam ser encantadas para conter tantas coisas. Eu havia percebido que seus arcos e estojos de flechas também eram mágicos. Eu nunca havia pensado de fato a respeito, mas quando as caçadoras precisavam deles, simplesmente apareciam pendurados em suas costas, e quando não precisavam mais, eles desapareciam. A noite esfriou rapidamente. Então Grover e eu recolhemos velhas tábuas nas casas em ruínas, e Talia dirigiu-lhes um raio elétrico para começar uma fogueira. Logo estávamos tão confortáveis quanto se pode estar em uma cidade fantasma arruinada no meio do nada. O céu está todo estrelado, disse Zoe. Tinha razão. Havia milhões delas, sem as luzes da cidade para deixar o céu laranja. Impressionante, disse Bianca. Eu nunca vi a Via Láctea de verdade. Isso não é nada, afirmou Zoe. Nos velhos tempos, havia mais. Constelações inteiras desapareceram por causa da poluição luminosa provocada pelos homens. Você fala como se não fosse humana, observei. Zoe ergueu uma sobrancelha. Sou uma caçadora. Eu me preocupo com o que acontece com os lugares selvagens do planeta. Será que o mesmo pode ser dito de vós? De vocês, corrigiu Talia. Não de vós. Zoe ergueu as mãos exasperada. Eu odeio essa língua. Ela está sempre mudando. Grover suspirou. Ele ainda olhava as estrelas como se estivesse pensando no problema da poluição luminosa. Se ao menos Pan estivesse aqui, ele poria ordem nas coisas. Zoe assentiu com tristeza. Talvez tenha sido o café, disse Grover. Eu estava bebendo café e o vento veio. Quem sabe se eu beber mais café... Eu tinha certeza de que o café não tinha nada a ver com o que havia acontecido em Cloudcroft. Mas não tinha coragem de dizer isso a Grover. Pensei no ratinho de borracha e nos minúsculos pássaros que haviam de repente ganhado vida quando o vento soprara. Grover, você acha mesmo que aquele era Pan? Quer dizer, eu sei que você quer que seja. Ele nos mandou ajuda, insistiu Grover. Não sei como ou porquê, mas era a presença dele. Depois que esta busca for concluída, vou voltar ao Novo México e beber muito café. É a melhor pista que tivemos em 2000 anos. Cheguei tão perto. Eu não respondi. Não queria acabar com as esperanças de Grover. O que eu quero saber, disse Talia olhando para Bianca, é como você destruiu um dos zumbis. Tem muitos mais deles por aí. Precisamos descobrir como lutar contra eles. Bianca balançou negativamente a cabeça. Eu não sei. Eu só o esfaqueei e ele incendiou. Talvez haja algo especial em sua faca, disse eu. É igual à minha, explicou Zoe. Bronze celestial, sim, mas a minha não teve o mesmo efeito sobre os guerreiros. Talvez você tenha de atingir o esqueleto num certo ponto, sugeri. Bianca parecia pouco à vontade com todo o mundo voltando a atenção para ela. Não se preocupe, disse-lhe Zoe. Vamos descobrir a resposta. Enquanto isso, temos de planejar nosso próximo movimento. Quando sairmos deste ferro velho, devemos prosseguir para o oeste. Se conseguirmos achar uma estrada, podemos pegar uma carona até a cidade mais próxima. Acho que deve ser Las Vegas. Eu estava prestes a protestar, dizendo que Grover e eu tínhamos tido experiências ruins naquela cidade, mas Bianca passou à minha frente. Não, disse ela. Lá não. Ela parecia realmente apavorada, como se estivesse despencando da parte mais íngreme de uma montanha russa. Zoe franziu a testa.
Por que não? Bianca tomou fôlego trêmula. Acho que ficamos um tempo lá, Nico e eu, quando estávamos viajando. E depois, não consigo lembrar. De repente, algo terrível me ocorreu. Lembrei-me do que Bianca havia me dito sobre Nico e ela terem ficado algum tempo num hotel. Meus olhos encontraram-se com os de Grover e tive a sensação de que ele estava pensando a mesma coisa. Bianca, falei, aquele hotel em que você ficou, o nome dele poderia ser Hotel e Cassino Lotus? Os olhos dela se arregalaram. Como você sabe disso? Ah, grande! Exclamei. Esperem, disse Thalia. O que é o Cassino Lotus? Há uns 2 anos, contei, Grover, Annabeth e eu ficamos presos lá. O propósito do lugar é que você nunca queira sair. Ficamos cerca de 1 hora. Quando saímos, 5 dias haviam se passado. Ele faz o tempo se acelerar. Não, disse Bianca. Não, isso não é possível. Você disse que alguém veio e tirou vocês de lá. Lembrei. Sim. Como ele era fisicamente? O que ele disse? Eu não lembro. Por favor, não quero falar sobre isso. Zoe inclinou-se para a frente, as sobrancelhas unidas, preocupada. Você disse que Washington D.C. havia mudado quando você voltou lá no verão passado. Você não se lembrava da existência do metrô. Sim, mas... Bianca, disse Zoe, vós podeis me dizer o nome do atual presidente dos Estados Unidos? Não seja boba, disse Bianca, e disse o nome correto do presidente. E quem foi o presidente antes dele? Perguntou Zoe. Bianca pensou um pouco. Roosevelt. Zoe engoliu em seco. Theodore ou Franklin? Franklin, respondeu Bianca. FDR. Como a estrada FDR Drive? Perguntei, porque, sinceramente, isso é tudo que eu sabia sobre FDR. Bianca, disse Zoe, FDR não foi o último presidente. Seu mandato foi há cerca de 70 anos. Impossível, replicou Bianca. Eu não sou tão velha assim. Ela olhou para as próprias mãos, como se para se certificar de que não estavam enrugadas. Os olhos de Thalia ficaram tristes. Acho que ela sabia como era ser arrancada do tempo por um período. Está tudo bem, Bianca. O importante é que você e Nico estão bem. Vocês conseguiram sair. Mas como? Perguntei. Ficamos lá por apenas 1 hora e quase não conseguimos escapar. Como vocês conseguiram depois de tanto tempo? Eu já disse. Bianca parecia prestes a chorar. Um homem veio e disse que era hora de sairmos. Mas quem? Por que ele fez isso? Antes que ela pudesse responder, fomos atingidos por uma luz ofuscante que vinha da estrada. Os faróis de um carro surgiram do nada. Eu, de certo modo, esperava que fosse Apollo vindo nos dar uma carona outra vez. Mas o motor era silencioso demais para a carruagem do sol e, além disso, agora era noite. Agarramos nossos sacos de dormir e saímos do caminho no momento em que uma limusine branca cadavérica deslizava até parar diante de nós. A porta de trás da limusine abriu bem ao meu lado. Antes que eu pudesse me afastar, a ponta de uma espada tocou minha garganta. Ouvi o som de Zoe e Bianca puxando seus arcos. Quando o dono da espada saiu do carro, recuei muito lentamente. Fui obrigado, pois ele estava espetando a ponta da espada bem debaixo do meu queixo. Então ele sorriu cruelmente. Agora você não é tão rápido, não é, pivete?
Era um homem grande, com um corte de cabelo militar, jaqueta de motoqueiro de couro preto, jeans também preto, camiseta justa branca e botas de combate. Óculos de sol fechados nas laterais ocultavam seus olhos. Mas eu sabia o que havia por trás daquelas lentes. Órbitas ocas, cheias de chamas. Ares! Grunhi. O deus da guerra olhou para os meus amigos. Calma, gente! Ele estalou os dedos e todas as armas das caçadoras caíram ao chão. Este é um encontro amistoso. Ele enterrou a ponta de sua espada um pouco mais sob meu queixo. É claro que eu gostaria de levar sua cabeça como troféu, mas alguém deseja vê-lo, e eu nunca decapito meus inimigos na frente de uma senhora. Que senhora? Perguntou Thalia. Ares desviou os olhos para ela. Ora, ora! Ouvi dizer que você estava de volta. Ele baixou a espada e me afastou com um empurrão. Thalia, filha de Zeus, refletiu Ares. Você não está andando em muito boa companhia. O que você quer, Ares? Perguntou ela. Quem está no carro? Ele sorriu, gostando da atenção. Ah, duvido que ela queira se encontrar com o restante de vocês. Principalmente elas. Ele projetou o queixo na direção de Zoe e Bianca. Por que vocês não vão comprar taco enquanto esperam? Percy só vai demorar alguns minutos. Não vamos deixá-lo sozinho convosco, Sr. Ares, afirmou Zoe. Além disso, Grover conseguiu dizer, a lanchonete mexicana está fechada. Ares estalou os dedos de novo. As luzes no interior da taqueria de repente brilharam, ganhando vida. As tábuas caíram da porta e a placa fechado mudou para aberto. O que você estava dizendo, garoto bode? Vão, disse eu a meus amigos. Eu cuido disso. Tentei parecer mais confiante do que me sentia. Não creio que tenha enganado Ares. Vocês ouviram o garoto, disse o deus da guerra. Ele é grande e forte. Tem as coisas sob controle. Relutantes, meus amigos seguiram para a taqueria. Ares me olhou com ódio. Então, abriu a porta da limusine como um chofer. Entre, pivete, disse ele, e tenha cuidado com seus modos. Ela não perdoa grosserias tão facilmente quanto eu. Quando a vi, fiquei de queixo caído. Esqueci meu nome. Esqueci onde estava. Esqueci como falar frases completas. Ela usava um vestido de cetim vermelho e os cabelos caíam numa cascata de cachos. Seu rosto era o mais lindo que eu já vira. Maquiagem perfeita, olhos deslumbrantes, um sorriso capaz de iluminar o lado escuro da lua. Pensando bem, não sei dizer com quem ela se parecia, nem mesmo de que cor eram seus cabelos e seus olhos. Imagine a atriz mais linda de que você pode se lembrar. A deusa era 10 vezes mais bonita que ela. Escolha a cor de cabelos mais bonita, a cor dos olhos, o que for. Eram assim os da deusa. Quando ela sorriu para mim, por um breve momento, se pareceu um pouco com Annabeth, e em seguida com uma atriz de TV de quem eu costumava gostar no 5º ano. E então... Bem, você já entendeu. Ah, aí está você, Percy, disse a deusa. Eu sou Afrodite. Deslizei para o assento diante do dela e disse algo como... Ela sorriu. Ah, que doçura! Segure isto, por favor. Ela me entregou um espelho do tamanho de um prato grande e me fez segurá-lo à sua frente. Inclinou-se para a frente e retocou o batom, embora eu não pudesse ver nada de errado com ele. Você sabe por que está aqui? Perguntou ela. Eu queria responder, porque não conseguia formar uma frase completa. Ela era apenas uma mulher.
Uma mulher muito bonita, com olhos que pareciam nascentes de rios. Epa! Belisquei meu próprio braço com força. Eu não sei, consegui dizer. Ah, querido, disse Afrodite. Ainda em negação? Pude ouvir Ares fora do carro dando uma risadinha. Eu tinha a sensação de que ele escutava cada palavra que dizíamos. A ideia de ele estar lá fora me deixou com raiva, e isso ajudou a desanuviar a minha mente. Não sei do que você está falando, respondi. Bem, então por que você está nessa busca? Ártemis foi capturada. Afrodite revirou os olhos. Ai, Ártemis, por favor. Isso não faz o menor sentido. Ora, se queriam sequestrar uma deusa, ela devia ser linda de morrer. Você não acha? Tenho pena dos pobrezinhos que têm de manter Ártemis prisioneira. Que tédio! Mas ela estava perseguindo um monstro. Protestei. Um monstro muito, muito perigoso. Temos de encontrá-lo. Afrodite me fez segurar o espelho um pouco mais alto. Ela aparentemente havia achado um problema microscópico no canto do olho e retocou o rímel. Sempre um monstro. Mas, meu querido Percy, esse é o motivo por que os outros estão nessa busca. Estou mais interessada em você. Meu coração bateu mais forte. Eu não queria responder, mas seus olhos arrancaram uma resposta de minha boca. Annabeth está em perigo. Afrodite iluminou-se. Exatamente! Preciso ajudá-la, disse eu. Venho tendo uns sonhos. Ah, você até sonha com ela. Que gracinha! Não, quer dizer, não foi isso que eu quis dizer. Ela fez um muxoxo. Percy, eu estou do seu lado. Sou a razão de você estar aqui, afinal. Eu a olhei fixamente. O quê? A camiseta envenenada que os irmãos Stowe deram a Phoebe, disse ela. Você pensou que aquilo fosse acidente? Mandar Blackjack ao seu encontro? Ajudá-lo a fugir do acampamento? Você fez isso? É claro! Porque, sinceramente, como essas caçadoras são chatas! A procura pelo monstro, blá, blá, blá. Salvar Ártemis. Deixa continuar desaparecida. É o que eu digo. Porém, a busca do amor verdadeiro... Espere um momento. Eu nunca disse... Ah, meu querido, não é preciso dizer. Você sabe que Annabeth estava prestes a se tornar uma caçadora, não sabe? Meu rosto ficou vermelho. Eu não tinha certeza. Ela estava prestes a jogar a vida dela fora. E você, meu querido, você pode salvá-la disso. É tão romântico. Ah, abaixe o espelho, ordenou Afrodite. Eu estou bem. Eu não havia me dado conta de que ainda o estava segurando, mas assim que o abaixei, percebi que meus braços doíam. Agora ouça, Percy, disse Afrodite. As caçadoras são suas inimigas. Esqueça-as, assim como Ártemis e o monstro. Isso não é importante. Concentre-se em encontrar e salvar Annabeth. Você sabe onde ela está? Afrodite fez um gesto de irritação com a mão. Não. Deixo os detalhes para você. Mas faz séculos desde que tivemos uma boa e trágica história de amor. Epa, em primeiro lugar, eu nunca disse nada sobre amor. E, em segundo, o que quer dizer com trágica? O amor vence tudo, prometeu Afrodite. Olhe só Helena e Paris. Por acaso eles deixaram algo erguer-se entre eles? Eles não começaram a guerra de Troia, causando a morte de milhares de pessoas? Ora, não é essa a questão. Siga o seu coração. Mas eu não sei para onde ele vai. Meu coração, é o que quero dizer. Ela sorriu solidária. Era bonita de verdade.
E não só porque tivesse um rosto lindo, nem nada assim. Ela acreditava tanto no amor que era impossível não se sentir atordoado quando ela falava no assunto. Não saber é metade da graça, disse Afrodite. Deliciosamente doloroso, não é? Não ter certeza de quem você ama e de quem ama você. Ah, vocês jovens, é tão fofinho que tenho vontade de chorar. Não, disse eu. Não faça isso. E não se preocupe, replicou ela. Não vou deixar que isso seja fácil e chato para você. Não, tenho ótimas surpresas guardadas. Angústia, indecisão. Ah, espere só para ver. Está tudo bem, de verdade, disse a ela. Não precisa se dar o trabalho. Você é tão fofinho. Queria que todas as minhas filhas pudessem partir o coração de um garoto tão bom quanto você. Os olhos de Afrodite estavam cheios de lágrimas. Agora, é melhor você ir. E tenha cuidado no território do meu marido, Percy. Não pegue nada. Ele é extremamente meticuloso em relação às suas quinquilharias e entulhos. O quê? Perguntei. Você se refere a Hefesto? Mas a porta do carro se abriu e Ares agarrou meu ombro, me arrancando do carro de volta para a noite do deserto. Minha audiência com a deusa do amor havia chegado ao fim. Você tem sorte, pivete! Ares me empurrou para longe da limusine. Seja grato. Pelo quê? Por estarmos sendo tão legais. Se dependesse de mim... Então por que ainda não me matou? Disparei. Era uma coisa estúpida para se dizer ao deus da guerra, mas ficar perto dele sempre me deixava com raiva e imprudente. Ares assentiu, como se eu finalmente houvesse dito algo inteligente. Eu adoraria matá-lo, de verdade, disse ele. Mas, veja, tenho um dilema aqui. Corre no Olimpo o boato de que você pode começar a maior guerra da história. Não posso me arriscar a pôr tudo a perder. Além disso, Afrodite pensa que você é uma espécie de galã de novela ou coisa do gênero. Se eu o matasse, isso me deixaria mal diante dela. Mas não se preocupe, não esqueci minha promessa. Algum dia, em breve, garoto, muito em breve, você vai erguer sua espada para lutar e vai se lembrar da ira de Ares. Cerrei os punhos. Por que esperar? Já venci você uma vez? Como é que está o tornozelo? Ele sorriu maldoso. Não está mal, pivete. Mas você não chega nem perto do mestre dos insultos. Vou começar a luta quando estiver pronto. Por enquanto, caia fora! Ele estalou os dedos e o mundo girou 360 graus em meio a uma nuvem de poeira vermelha. Caí no chão. Quando tornei a me levantar, a limusine havia desaparecido. A estrada, a taqueria, toda a cidade de Gila-Claw haviam desaparecido. Meus amigos e eu nos encontrávamos de pé, no meio do ferro velho, com montanhas de sucata de metal se estendendo em todas as direções. O que ela queria com você? Perguntou Bianca assim que lhes contei sobre Afrodite. Não sei bem. Menti. Ela mandou ter cuidado no ferro velho do marido. Disse que não pegássemos nada. Zoe estreitou os olhos. A deusa do amor não faria uma viagem somente para vos dizer isso. Tende cuidado, Percy. Afrodite tem desencaminhado muitos heróis. Pelo menos uma vez, eu tenho de concordar com Zoe, disse Thalia. Você não pode confiar em Afrodite. Grover estava me olhando com uma expressão engraçada. Por empatia, ele em geral podia ler minhas emoções, e eu tinha a sensação de que ele sabia exatamente sobre o que Afrodite havia conversado comigo.
Então, disse eu, ansioso para mudar de assunto. Como saímos daqui? Naquela direção, respondeu Zoe. Aquele é o oeste. Como você sabe? À luz da lua cheia, fiquei surpreso com a nitidez com que pude vê-la virar os olhos para mim. A ursa maior fica ao norte, explicou ela, o que significa que aquele só pode ser o oeste. Ela apontou para o oeste e então para a constelação setentrional, que era difícil distinguir por haver tantas outras estrelas. Ah, sim, disse eu, as tais das ursas. Zoe pareceu ofendida. Tem de respeito. Era uma ótima ursa. Um adversário digno. Você fala como se ela fosse real. Pessoal, interveio Grover. Olhem! Havíamos chegado ao topo de uma montanha de lixo. Pilhas de objetos de metal cintilavam à luz da lua, cabeças quebradas e cavalos de bronze, pernas de metal de estátuas humanas, carruagens esmagadas, toneladas de escudos e espadas e outras armas, ao lado de peças mais modernas, como carros que brilhavam em tons de dourado e prateado, geladeiras, máquinas de lavar e monitores de computador. Uau! Disse Bianca. Aquelas coisas... Algumas parecem ouro de verdade. E são, disse Talia em tom sombrio. Como disse Percy, não toquem em nada. Este é o ferro velho dos deuses. Ferro velho? Grover pegou uma bela coroa feita de ouro, prata e pedras preciosas. Estava quebrada de um dos lados, como se tivesse sido rachada por um machado. Você chama isso de ferro velho? Ele deu uma mordida na ponta e começou a mastigar. É delicioso! Talia deu-lhe um tapa, tirando a coroa de suas mãos. Estou falando sério! Olhem! Exclamou Bianca. Ela desceu o monte correndo, tropeçando em espirais de bronze e pratos de ouro. Pegou um arco que brilhava como prata ao luar. O arco de uma caçadora! Ela gritou de surpresa quando o arco começou a encolher e tornou-se um grampo de cabelo na forma de uma lua crescente. É igual à espada de Percy! O rosto de Zoe estava soturno. Deixai isso, Bianca! Mas... está aqui por uma razão específica. Qualquer coisa jogada fora neste ferro velho tem de ficar aqui. Está com defeito, ou amaldiçoado. Relutante, Bianca largou o grampo de cabelo. Não gosto deste lugar, disse Talia. Ela apertou os dedos em torno da haste de sua lança. Você acha que vamos ser atacados por geladeiras assassinas? Perguntei. Ela me lançou um olhar severo. Zoe tem razão, Percy. As coisas são jogadas aqui por uma razão específica. Agora andem. Vamos atravessar o ferro velho. Já é a segunda vez que você concorda com Zoe, murmurei, mas Talia me ignorou. Começamos a traçar nosso caminho por meio de colinas e vales de lixo. O lugar parecia continuar eternamente e, não fosse pela ursa maior, teríamos nos perdido. As colinas pareciam todas a mesma. Gostaria de dizer que não mexemos em nada, mas havia muita coisa legal para que não checássemos algumas peças. Encontrei uma guitarra elétrica no formato da lira de Apolo, tão bonita que tive de segurá-la. Grover achou uma árvore quebrada feita de metal. Ela havia sido partida em pedaços, mas alguns galhos ainda tinham neles pássaros de ouro que se agitaram, tentando bater as asas quando Grover os pegava. Finalmente, avistamos a extremidade do ferro velho quase 1 quilômetro à frente e as luzes de uma estrada que se estendia pelo deserto. No entanto, entre nós e a estrada... O que é aquilo? Arquejou Bianca. À nossa frente havia uma colina bem maior do que as outras. Era como um platô de metal, da extensão de um campo de futebol e da altura das traves do gol no futebol americano.
Numa das extremidades do platô, via-se uma série de 10 grossas colunas de metal, bem juntas uma da outra. Bianca franziu a testa. Parecem dedos de um pé, completou Grover. Bianca assentiu. Dedos muito, muito grandes. Zoe e Talia trocaram olhares nervosos. Vamos dar a volta, disse Talia. Bem longe. Mas a estrada fica lá adiante, protestei. É mais rápido escalar. Plink. Talia ergueu a lança e Zoe pegou o arco, mas percebi que era apenas Grover. Ele havia atirado um pedaço de metal e atingira um daqueles dedos, produzindo um eco profundo, como se a coluna fosse oca. Por que vós fizestes isso? Perguntou Zoe. Grover encolheu-se. Não sei. Eu... não gosto de pés falsos. Vamos! Talia olhou para mim. Contornando! Não discuti. Os artelhos estavam me dando nos nervos também. Afinal, quem esculpe dedos de pé de 3 metros de altura e os finca num ferro velho? Depois de vários minutos de caminhada, finalmente chegamos à estrada, um trecho abandonado, porém bem iluminado de asfalto negro. Conseguimos, disse Zoe. Graças aos deuses. Mas, aparentemente, os deuses não queriam agradecimento. Naquele momento, ouvi um barulho como o de 1000 compactadores de lixo esmagando o metal. Dei meia volta. Atrás de nós, a montanha de metal se movia erguendo-se. Os 10 dedos se inclinaram e percebi por que pareciam dedos de pé. Porque eram. A coisa que se ergueu do meio do metal era um gigante de bronze, com uma armadura grega de batalha completa. Ele era incrivelmente alto, um arranha-céu com braços e pernas, e reluzia perversamente ao luar. Olhou para baixo, para nós, e seu rosto parecia deformado. O lado esquerdo estava parcialmente derretido. Suas juntas rangiam com a ferrugem. E, em seu peito coberto pela armadura, escrito na poeira espessa por um dedo gigante, estavam as palavras Lave-me. Talo! Arquejou Zoe. Quem é Talo? Gaguejei. Uma das criações de Hefesto, respondeu Talia. Mas esse não pode ser o original. É pequeno demais. Um protótipo, talvez. Um modelo defeituoso. O gigante de metal não gostou da palavra defeituoso. Ele levou uma das mãos ao cinto da espada e puxou a arma. O som dela deixando a bainha era horrível. Metal raspando metal. A lâmina tinha mais de 30 metros fácil. Parecia enferrujada e embotada, mas não achei que isso tivesse importância. Ser atingido por aquela coisa seria o mesmo que ser atingido por um navio de guerra. Alguém pegou alguma coisa, disse Zoe. Quem foi que pegou algo daqui? Ela me fitou acusadora. Sacudi a cabeça. Sou um monte de coisas, mas não sou ladrão. Bianca não disse nada. Eu podia jurar que ela parecia culpada, mas não tive muito tempo para pensar no assunto, pois o gigante defeituoso Talo deu um passo em nossa direção, cobrindo metade da distância que nos separava e fazendo o chão tremer. Corram! Gritou Grover. Ótimo conselho, exceto pelo fato de ser inútil. Andando devagar, aquela coisa podia nos ultrapassar facilmente. Nós nos separamos, da mesma forma que fizemos com o leão de Nemeia. Talia pegou seu escudo e o manteve erguido enquanto corria pela estrada. O gigante brandiu a espada e arrancou uma série de cabos elétricos que explodiram em centelhas e se espalharam no caminho de Talia. As flechas de Zoe assoviavam em direção ao rosto da criatura, mas espatifavam-se inofensivamente contra o metal. Grover berrava como um cabritinho e começou a subir uma montanha de metal. Bianca e eu acabamos nos escondendo perto um do outro, atrás de uma carruagem quebrada.
Você pegou alguma coisa, disse eu. Aquele arco. Não, negou ela, mas sua voz estava trêmula. Devolva, disse eu. Jogue fora. Eu não peguei o arco. Além disso, é tarde demais. O que você pegou? Antes que ela pudesse responder, ouvi um estrondo metálico e uma sombra surgiu no céu. Mexa-se! Desci correndo o morro, Bianca me seguindo de perto, no momento em que o pé do gigante abria uma cratera no chão onde estivéramos nos escondendo. Ei, talo! Gritou Grover, mas o monstro ergueu a espada, olhando para Bianca e para mim. Grover tocou uma breve melodia em sua flauta. Mais adiante, na estrada, os fios elétricos começaram a dançar. Compreendi o que Grover ia fazer uma fração de segundo antes que acontecesse. Um dos postes elétricos, com os cabos ainda presos a ele, voou na direção da perna de Talo, prendendo-se à sua panturrilha. Os cabos faiscaram e enviaram um choque elétrico pelo corpo do gigante. Talo girou o corpo, rangendo e lançando faíscas. Grover havia nos dado alguns segundos de vantagem. Venha! Chamei Bianca, mas ela permanecia imobilizada. Então tirou do bolso uma pequena figura de metal, a estátua de um deus. Era para Nico. Era a única estátua que ele não tinha. Como é que você pode pensar em mitomagia numa hora dessas? Perguntei. Havia lágrimas em seus olhos. Ponha no chão, disse eu. Talvez o gigante nos deixe em paz. Ela a largou, relutante. Mas nada aconteceu. O gigante continuava atrás de Grover. Enfiou a espada num morro de lixo, errando Grover por pouco, mas lançou uma avalanche de pedaços de metal sobre ele, e então não pude mais vê-lo. Não! Gritou Talia. Ela apontou a lança, disparando um arco azul de raios, que atingiu o monstro no joelho enferrujado, fazendo-o vergar-se. O gigante desabou, mas imediatamente começou a se levantar outra vez. Era difícil dizer se ele podia sentir alguma coisa. Não havia emoções em seu rosto meio derretido, mas eu tinha a impressão de que era tão perturbável quanto um guerreiro de metal da altura de um edifício de 20 andares poderia ser. Ele ergueu o pé para dar um passo e vi que a sola era desenhada como a base de um tênis. Havia um buraco no calcanhar, como um grande poço de inspeção, e viam-se palavras vermelhas pintadas em torno dele, que só consegui decifrar depois que o pé baixou. Para manutenção apenas. Hora das ideias loucas, disse eu. Bianca me olhou nervosa. Qualquer coisa. Eu lhe contei sobre a portinhola de manutenção. Deve haver uma maneira de controlar essa coisa. Interruptores ou coisa assim. Vou entrar nele. Como? Você vai ter de ficar debaixo do pé dele. Vai ser esmagado. Distraia-o, disse eu. Só vou precisar calcular bem o tempo. Bianca trincou o maxilar. Não, eu vou. Você não pode. É nova nisso. Vai morrer. É minha culpa o monstro ter vindo atrás da gente, disse ela. É minha responsabilidade. Aqui. Ela apanhou a pequena estátua do deus e a apertou em minha mão. Se alguma coisa acontecer, dê isso a Nico. Diga a ele que sinto muito. Bianca, não! Mas ela não me esperou. Correu na direção do pé esquerdo do monstro. Talia tinha a atenção dele por ora. Ela havia percebido que o gigante era grande, porém lento. Se você conseguisse chegar perto dele e não ser esmagado, podia contorná-lo e continuar vivo. Pelo menos estava dando certo até ali. Bianca chegou bem perto do pé do gigante, tentando equilibrar-se sobre a sucata de metal que oscilava e mudava de posição com o peso dele. O que estás fazendo? Gritou Zoe. Faça com que ele levante o pé, respondeu ela. Zoe disparou uma flecha na direção do rosto do monstro, que entrou direto por uma das narinas. O gigante se empertigou e sacudiu a cabeça. Ei, homem lixo! Gritei. Aqui embaixo! Corri até o dedão
e o espetei com contracorrente. A lâmina mágica abriu um talho no bronze. Infelizmente, meu plano funcionou. Talo baixou os olhos para mim e ergueu o pé para me esmagar, como a um inseto. Eu não vi o que Bianca estava fazendo. Tive de me virar e correr. O pé desceu poucos centímetros atrás de mim e eu fui lançado no ar. Bati em alguma coisa dura e me sentei, tonto. Eu havia sido lançado contra uma geladeira ar do Olimpo. O monstro estava prestes a me liquidar, mas Grover conseguiu emergir da pilha de lixo e começou a tocar a flauta freneticamente. Sua música fez com que o outro poste de iluminação batesse na coxa de Talo. O monstro se virou. Grover deveria ter corrido, mas provavelmente estava exausto demais com o esforço despendido para fazer tanta magia. Ele deu 2 passos, caiu e não tornou a se levantar. Grover! Talia e eu corremos em sua direção, mas eu sabia que chegaríamos tarde demais. O monstro ergueu a espada para esmagar Grover e então parou. Talo inclinou a cabeça para um lado, como se estivesse ouvindo uma música esquisita. Começou a mover os braços e pernas de forma estranha, dançando a dança da galinha. Então ergueu a mão e deu um soco no próprio rosto. Continue, Bianca! Gritei. Zoe pareceu horrorizada. Ela está lá dentro! O monstro cambaleou e percebi que ainda estávamos correndo perigo. Talia e eu agarramos Grover e disparamos com ele em direção à estrada. Zoe já estava à nossa frente. Ela gritou: Como Bianca vai sair? O gigante tornou a atingir a própria cabeça e deixou cair a espada. Um tremor percorreu todo o seu corpo e ele oscilou em direção aos cabos elétricos. Cuidado! Gritei, mas era tarde demais. O tornozelo do gigante enrolou-se nos cabos e fagulhas azuis de eletricidade percorreram o seu corpo. Torci para que seu interior tivesse isolamento. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo lá dentro. O gigante cambaleou de volta para o ferro velho e sua mão direita despencou, caindo sobre a sucata metálica com um horrível clang. O braço esquerdo também se soltou. Ele estava se desmantelando. Talo começou a correr. Esperai! Gritou Zoe. Corremos atrás dele, mas não havia como alcançá-lo. Pedaços do robô continuavam a cair, obstruindo nosso caminho. O gigante desmoronou de cima para baixo, a cabeça, o peito e, finalmente, as pernas. Quando alcançamos os destroços, procuramos freneticamente, gritando o nome de Bianca. Engatinhamos entre os imensos pedaços ocos e as pernas e a cabeça. Procuramos até o sol começar a se levantar, mas sem sorte. Zoe sentou-se e chorou. Eu fiquei perplexo de vê-la chorar. Talia gritou de raiva e cravou a espada no rosto arruinado do gigante. Podemos continuar procurando, disse eu. Agora está claro. Vamos encontrá-la. Não, não vamos, disse Grover, arrasado. Aconteceu exatamente como deveria ser. Do que você está falando? Perguntei. Ele ergueu os grandes olhos molhados para mim. A profecia. Um se perderá na terra ressecada. Por que eu não tinha percebido logo? Por que a deixei ir em meu lugar? Ali estávamos, no deserto, e Bianca de Ângelo se fora. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.